eu sou o Francisco Alves e eu e a Jaqueline Fernanda ficamos responsáveis pela apresentação do tema complexo metal quelato. O trabalho será apresentado em forma de questionário, no qual iremos buscar tentar conceituar e definir e elucidar, tirar dúvidas a respeito do tema apresentado. O que é titulação de complexação? Também chamada de quelatometria, é uma técnica de análise volumétrica na qual a formação de um composto colorido entre o analito e o titulante é usado para indicar o ponto final da titulação. Titulações complexométricas são particularmente úteis para a determinação de diferentes íons metálicos em solução. Dessa forma, observa-se que, em comparação com as demais técnicas de volumetria, a principal característica de destaque da volumetria de complexação é justamente a formação de um complexo. Agora, indo diretamente ao assunto tratado, questiona-se o que é quelato, que é justamente um composto químico ligado de forma covalente a um agente quelante, sendo este agente quelante representado por uma estrutura orgânica heterocíclica, a qual tem por função capturar o íon metálico. A imagem A representa o composto ácido etileno diamino tetraacétil, o famigerado EDTA, o que já foi falado em aulas anteriores. Inicialmente, na estrutura A, observa-se ele como agente quelante, no qual encontra-se uma estrutura aberta. A estrutura B representa ele quando forma o quelato, contendo o metal no centro da estrutura ligado covalentemente. Em seguida, observa-se outros exemplos de quelatos. Como exemplos, apresenta-se os quelatos de cobre, níquel, platina e novamente outro quelato formado pelo metal níquel. Em todos é possível observar o metal no centro da estrutura do agente quelante funcionando, no qual está ligado de forma covalente, características que atribuem maior estabilidade à estrutura. Relacionando-se à terapia de quelação, fala-se sobre a talassemia, que é um distúrbio sanguíneo hereditário caracterizado pela redução das proteínas que carregam o oxigênio no sangue, sendo justamente essa proteína a hemoglobina. Ocorre também um distúrbio na quantidade normal de glóbulos vermelhos no sangue, o que tem como consequência o aumento da concentração de ferro no corpo, sendo utilizado no tratamento deste distúrbio um quelato de ferro, que tem por função a captura do ferro e a retirada do ferro do corpo humano por meio da excreção. Falando-se diretamente sobre a quelação e de forma resumida, é o processo de captura do íon metálico, processo que ocorre por exemplo, no tratamento de envenenamentos por metais pesados, como por exemplo o chumbo e o mercúrio. A imagem apresenta um composto quelato formado a partir do cobre unido a duas moléculas de glicina, que é um importante aminoácido que é encontrado na composição do colágeno, o qual é importante para a saúde da pele. Observa-se que o agente quelante desse caso trata-se da glicina, que prende o metal cobre no centro da estrutura, conferindo novamente, destacando a estabilidade do composto. O cobre encontra-se carregado positivamente, ao passo que as extremidades das moléculas de glicina encontram-se carregadas ricas em densidade eletrônica. A extremidade que contém o oxigênio encontra-se carregada negativamente, ao passo que a extremidade que contém o NH2 apresenta um
um par de elétrons não ligantes. Boa tarde. Como o meu amigo Francisco já falou, a gente está aqui para falar sobre o complexo quelato, tá? Bom, mas o que é um agente quelante? O nome quelante, ele provém da palavra Shelley, né, que significa garra ou pinça, referindo-se à forma pela qual os íons metálicos são aprisionados no composto, tratando-se então de uma estrutura heterocíclica de compostos orgânicos. O que é então terapia de quelação? A terapia de quelação é um procedimento médico que envolve a administração de agentes quelantes para remover metais pesados do corpo. Então, diante disso, quais são os requisitos para que uma reação de complexação possa ser usada como técnica volumétrica? O primeiro deles é que a reação alcance o equilíbrio rapidamente a cada adição de titulante. O segundo ponto é que situações de interferência não são permitidas, né? E o terceiro ponto é que um indicador complexométrico capaz de apresentar o ponto de equivalência com significativa precisão esteja disponível, né? Esteja presente. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os quelatos em si, né? Sobre alguns exemplos de quelatos. Vou falar 6 exemplos de quelato e vou explicar um pouco de forma breve sobre cada um deles. O primeiro que eu vou citar é a hemoglobina, né? A hemoglobina é uma proteína globular que pode ser encontrada no interior das hemácias, né? Tem uma estrutura quaternária que apresenta 4 subunidades polipeptídicas. Cada subunidade é formada por um elemento não polipeptídico chamado de grupo protético, M, e uma porção proteica, tá bom? A função da hemoglobina é transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo humano e, ao mesmo tempo, transportar o dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões, onde ele será eliminado. Agora, dando outro exemplo de quelato, eu vou falar um pouco sobre a clorofila. Bom, elas se localizam nos cloroplastos, né? E a sua estrutura molecular é constituída por 4 anéis pirólicos, um átomo central de magnésio ligado a 4 átomos de nitrogênio e uma longa cadeia lateral de isoprenoide, um álcool fitol esterificado. E como a clorofila ela atua em uma célula vegetal? Bom, a clorofila ela atua absorvendo luz, né, principalmente nos comprimentos de onda azul, violeta e vermelho. Ela reflete a cor verde, né? Por isso a coloração das folhas de alguns vegetais é verde. Essa absorção é importante, pois garante que os seres vivos que realizam a fotossíntese possam produzir o próprio alimento. Bem, então só para concluir, o que é, de fato, a clorofila? Ela é um quelato de magnésio que é responsável pela absorção de fótons de luz solar pelas plantas, né? Processo que é imprescindível na produção de sacarose, né? Estrutura essa que é usada como fonte de energia pela planta em um processo juntamente com o dióxido de carbono capturado, retirado da atmosfera. Agora, o terceiro exemplo de quelato que eu vou citar é a etilenodiamida, tá? É um líquido incolor com cheiro similar ao de amônia, tratando-se de uma amina fortemente básica. É largamente utilizado em síntese química. Bom, o processo de síntese da etilenodiamina é feito a partir da reação de amônia e 1,2 de cloroetano. Ela é um precursor de agentes de quelação, pois o mais preeminente derivado da etilenodiamina é o agente quelante EDTA, né? O qual é derivado da etilenodiamina via síntese de Strecker, envolvendo cianeto e formaldeído. O quarto exemplo que eu vou citar é a vitamina B12, né, que trata-se de uma vitamina hidrossolúvel e ajuda a manter o metabolismo no sistema nervoso e as células vermelhas do sangue saudáveis e reduz os riscos de danos no DNA. Essa vitamina previne ainda a anemia perniciosa e estudos apontam que ela previne o encolhimento do cérebro, fato que pode ser benéfico para os idosos. O quinto exemplo de quelato que eu vou citar é a porfina, né?
porfirinas são um grupo de heterociclo macrociclos compostos orgânicos, né, composto por 4 modificados pirolis, subunidades interligadas nos seus carbonos alfa atômicos via metino-pontes. O pai da porfirina é a porfina, um composto químico raro de interesse exclusivamente teórico. Os porfírinos substituídos são chamados de porfirinas, com um total de 26 elétrons π, dos quais 18 elétrons π formam um ciclo contínuo e plano. A estrutura do anel de porfirina é frequentemente descrita como aromática. Um resultado do grande sistema conjugado é que as porfirinas normalmente absorvem fortemente na região visível do espectro eletromagnético, ou seja, elas são profundamente coloridas. O nome porfirina deriva da palavra grega porfira, que significa roxo. E por último, mas não menos importante, o dimercaprol, que é um remédio, um antídoto, né, que promove a excreção de metais pesados pela urina e fezes, sendo muito utilizado no tratamento de intoxicações por arsênio, ouro ou mercúrio. Ele age por quelação, formando complexos insolúveis, o que promove, né, a excreção pela urina e fezes. Então, vai ser excretado pela urina e pelas fezes os metais pesados. E para concluir a nossa conversa, o que é efeito quelato? Bom, é a capacidade de ligantes multidentados formarem complexos metálicos mais estáveis que os formados por ligantes monodentados, que têm uma estrutura semelhante.